Então, tá? A gente começa no texto, a gente tem as seguintes palavras. Länder und Nationalitäten. Länder significa países, tá? Países. E esta palavra, die Länder, vocês já vão anotando aí, tá? É do gênero feminino. No alemão, todas as palavras no plural ficam no gênero feminino. Então, die Länder, países, você pronuncia assim, ó, die Länder, tá? Basicamente a palavra Länder com acento no E. Die Länder. Länder und, o und é um conector, né? Significa e. Nationalitäten, tá? Nationalitäten. Nacionalidades, tá? Nationalitäten, tá? E não Nationalitäten. Então, Länder und Nationalitäten. Nós temos basicamente esta pronúncia aqui, ó. Länder und Nationalitäten. Länder und Nationalitäten. Países e nacionalidades. Aqui estão no plural. A palavra país no alemão é a palavra das Land. O país, tá? O país, das Land. Então aqui nós temos, já começamos com algumas frases no plural. Algumas pessoas me mandaram esse texto aqui pronunciando a palavra Länder como Lander, tá? No alemão não existe Lander, é Länder, tá? Länder, não Länder, Länder. Länder é um A aberto, tá? Você quase não percebe a letra R. Länder, Länder. Länder und Nationalitäten. Länder und Nationalitäten. Tá? E aí ele começa o texto dizendo o seguinte, olha só. Jeden Donnerstag treffen sich die Schüler in der Wohnung von... E a pessoa. Aqui no caso, a gente pode ignorar o nome da pessoa e colocar uma pessoa mais conhecida. Vamos colocar aqui Paulo, vai? Assim, a gente troca o nome em um nome mais fácil, tá? Não faz diferença mesmo. Então a gente começa a frase da seguinte forma. A palavra jeden significa cada, ou todo, né? Quando ela vem antes de um dia da semana, ela vai significar todo. Jeden Donnerstag, Donnerstag é quinta-feira, tá? Quinta-feira. Toda quinta-feira, jeden Donnerstag, e você pronuncia assim, ó, dá só uma olhada. Jeden Donnerstag, tá? Toda quinta-feira. Jeden Donnerstag, tá? E não jeden ou jeden ou Donnerstag, sim, Donnerstag. Jeden Donnerstag, toda quinta-feira, treffen sich, encontram-se, tá? Treffen sich, isso que vocês já podem ir anotando no caderno. Treffen sich, encontram-se, encontram-se ou se encontram. As pessoas se reúnem, tá? Porque o verbo treffen significa encontrar-se, reunir-se. Treffen sich, encontram-se os alunos, die Schüler, die Schüler, vou copiar aqui, ó. Die Schüler, os alunos, tá? E você pronuncia assim, die Schüler, die Schüler. Posso até colocar para dar uma entonação na letra U, die Schüler, os alunos, e esta palavra mais uma vez está no plural, tá? No alemão, algo que relacionado ao gênero das palavras no idioma alemão, toda palavra no idioma alemão que termina com as letras E, R, tá? Será do gênero masculino. Toda palavra terminada com E, R vai ser do gênero masculino. Agora, se esta palavra apareceu no texto com o gênero feminino, o artigo feminino, é porque muitas palavras terminadas com ER permanecem com o ER mesmo no plural, tá? Um exemplo disso, por exemplo, é a palavra Schneider. Por exemplo, Schneider, ou alfaiate. No plural, ficaria algo como die Schneider,
tá? Os alfaiates. Então, isso acontece bastante no alemão com palavras terminadas com ER. Normalmente, no singular, as palavras com ER são do gênero masculino, mas no plural, a maioria fica intacta também com ER, só que com o artigo de. Então, quando você vê, por exemplo, uma palavra terminada com ER, com o artigo de vindo antes, é porque esta palavra está no plural. Tá legal? Die Schüler, no caso, os alunos. E esta palavra se origina da palavra a escola. Die Schule, a escola. Então, die Schüler, os alunos. Die Schule, a escola. Então, jeden Donnerstag treffen sich die Schüler in der Wohnung. Tá? Aqui a palavra Wohnung, vamos colocar aqui embaixo, ó, significa moradia, casa, residência. Tá? Wohnung, você pronuncia assim, ó, Wohnung. Wohnung. O G é quase imperceptível. Wohnung, Wohnung. E ela vem, deixa eu colocar aqui, ó, do verbo morar. Tá? Uma coisa importante para você fazer aqui que eu recomendo é já ir construindo, quando você pega um texto desse, já vai construindo um glossário com substantivos e verbos, né? Já vai colocando. O que é substantivo? Substantivo é palavra, tipo quinta-feira, Donnerstag, die Schule, a escola, die Schüler, os alunos, die Wohnung, a moradia, a residência, a casa, tá? Lembrando que todas as palavras terminadas com UNG são do gênero feminino. Além de serem do gênero feminino, todas as palavras terminadas com UNG se originaram de um verbo. Aqui no caso, o verbo que deu origem à palavra Wohnung é o verbo morar, wohnen, morar, tá? Então, fica aqui mais um lembrete, né? Isso aqui a gente já trabalha no curso, mas eu sei que às vezes tem alguém que já está no nível, já passou do módulo base e acabou esquecendo, tem gente que não chegou lá ainda. De qualquer forma, a gente vai puxando todos esses temas dentro de um único texto, tá? Então, die Wohnung, a moradia, a residência, tá? Então, onde eu estava aqui no texto, ó, jeden Donnerstag, toda quinta-feira, treffen sich die Schüler, os alunos se encontram, se reúnem, in der Wohnung, na casa von Paulo, em Berlim. Paulo, aqui eu troquei o nome da menina lá, ist Deutschlehrer, tá? Vamos colocar aqui, ó, Deutschlehrer, professor de alemão, tá? Deutschlehrer, ou com o IN no final, professor de alemão, tá? Deutschlehrer. E aqui, esta palavra é uma palavra composta. Voltando aos assuntos das palavras compostas no alemão, que é trabalhado no módulo de base do curso, mas já para revisar e trazer aqui para você, quando a gente tem uma palavra composta como esta, tá? Professor de alemão, o gênero da palavra é determinado pela palavrinha que vem no final. Então, Deutschlehrerin ou Deutschlehrer, aqui, né, nós temos duas variantes. Nós temos der Deutschlehrer, vamos colocar aqui embaixo, ó, o professor de alemão, e aqui die Deutschlehrerin, a professora de alemão, tá? A professora de alemão. Deixa eu ver aqui. Ué, alguém mandou uma mensagem aqui. A professora de alemão. Aqui, no caso, a palavra que significa professora é a palavra Lehrer, tá? Lehrer ou Lehrerin, que vem do verbo lehren, ensinar. Então aqui a gente tem um substantivo, que é muito comum no alemão, um substantivo que se origina de um verbo. E aí, para você deixar, né, muitas profissões na forma feminina, você coloca as letras IN na frente. Então, antes você tem Lehrer, der Lehrer, o professor, ou die Lehrerin, a professora. Muita gente apanha na hora de pronunciar o R no fundo da garganta. É um pouco difícil mesmo. Você pode pronunciar na ponta da língua, Deutschlehrerin, ou, se preferir, Deutschlehrerin, mas aí você vai raspando a garganta. Alguns alunos reclamam que de tanto falar começa a arder a garganta e tudo mais, mas não tem problema. Se você fala na ponta da língua ou no fundo da garganta, tá? De Deutschlehrerin,
a professora de alemão, der Deutschlehrer, o professor de alemão. E em palavras compostas como esta, né, nós temos a palavra Deutsch, né, vou colocar a pronúncia da palavra Deutsch aqui, ó. Deutsch, que significa alemão, você pronuncia assim, Deutsch, tá? As letras E, U no alemão tem som de O, I. Então aqui mais um lembrete relacionado à pronúncia. A maioria acertou a pronúncia de muitas palavras. Teve alguns alunos até que me impressionaram. Alguns são iniciantes na língua e conseguiram pronunciar perfeitamente. Outros precisam um pouco mais de prática, tá? Que é o que a gente vai buscar no decorrer desse mês. Então, alemão, Deutsch. Mas o que define o gênero desta palavra composta, do famoso palavrão no idioma alemão, é a palavra que está lá no final, tá? Se ela for feminina, o gênero da palavra composta vai ser feminina. Se ela for masculina, o gênero da palavra composta vai ser masculino. Se for neutro, o gênero da palavra composta vai ser neutro, tá? Então, die Deutschlehrerin, a professora de alemão, der Deutschlehrer, o professor de alemão. E, continuando, né? Paulo ist Deutschlehrer und unterrichtet heute. Aqui nós temos o verbo lecionar, tá? Olha quanta coisa nós vamos tirando em termos de vocabulário, já para você ir revisando. Unterrichten é o verbo lecionar em alemão. Unterrichten. E você pronuncia assim. Unterrichten, tá? Aqui é para ser um ponto, não um ponto e vírgula. Unterrichten. E eu divido a pronúncia assim para você pronunciar pausadamente, né? Para você não se perder, né? Então, unterrichten, lecionar, tá? Aqui o verbo está conjugado na terceira pessoa. Agora, recapitulando um pouco sobre o verbo no alemão, todo verbo no alemão ele tem sua forma no infinitivo, com as letras E, N, como você já viu no curso. Mas, para a gente conjugar este verbo na terceira pessoa, aqui no caso é um verbo que termina com as letras T, E, N, você só retira a letra N e coloca a letra T. Tá? Er unterrichtet. Por exemplo, ele leciona alemão. Ele ensina alemão. Er unterrichtet Deutsch. Deixa eu ver se coube na tela. Coube. Er unterrichtet Deutsch. Tá? Letra T no final, terceira pessoa. Ah, e se fosse na primeira pessoa? Na pessoa eu, né? Eu leciono alemão. Ich unterrichte Deutsch. Então, recapitulando um pouco da conjugação de verbos, todo verbo no infinitivo tem as letras E, N no final. Aqui, ó. Deixa eu colocar ele original aqui, né? Eu mexi com as letras E, N no final. E aí, para conjugar este verbo, a gente vai mexer neste finalzinho. Na terceira pessoa, tira a letra N, bota a letra T, nós temos ele ou ela ou esse, que é o neutro. Na primeira pessoa, tira a letra N, deixa somente a letra E, nós temos eu leciono o alemão. Então, esse é um pouco da conjugação de verbos no alemão. Tá? Já é um ponto legal para a gente já dar uma recapitulada aqui. Então, como a gente está falando no texto de uma terceira pessoa, Paulo ist Deutschlehrer und unterrichtet heute, e leciona hoje, tá? Heute significa hoje, é um advérbio, você pronuncia assim, ó, heute. Heute, hoje. Heute, tá? Unterrichtet heute eine Gruppe, um grupo. Eine Gruppe, um grupo, tá? Do gênero feminino. Grupo em alemão é do gênero feminino. Die Gruppe, tá? Eine Gruppe, vou colocar aqui, ó, para vocês anotarem aí. Die Gruppe von 6 Personen. De 6 pessoas. De 6 pessoas. De 6 pessoas, tá? Von 6 Personen. O von no alemão é uma preposiçãozinha, é uma partícula que significa de. 6 é o número 6. 6, tá? O S aqui tem som de Z. 6. 6 e Personen, pessoas, tá? Como que a gente pronuncia? Von 6 Personen, tá? Von
sechs Personen. Então, olha só. Quanta coisa que a gente consegue revisar e extrair deste primeiro parágrafo. E depois, ainda vou passar esse exercício, vocês vão transcrever à mão esse parágrafo, tá? Porque muita coisa do aprendizado não é só o professor colocando na tela, né? Eu consigo chegar até um certo nível com vocês. Mas o foco aqui é forçar vocês a fazerem algumas atividades que vão ajudar vocês a criarem um hábito também de fazer essas atividades que vão impulsionar o estudo de vocês, tá? Que são coisas que estão fora do meu alcance. Uma delas, por exemplo, é pegar um texto como esse, escrevê-lo no caderno, fazer um glossário, igual eu propus naquela atividade. E outro ponto seria fazer a leitura deste texto em voz alta, igual eu propus hoje, né, na atividade de ontem, para vocês praticarem a fala do alemão, que é algo que muitos não conseguem praticar, e fazendo isso vocês conseguem melhorar a dicção, tá, e a pronúncia. Outro tipo de exercício que dá para ser feito, que eu vou propor depois, é transcrever esse texto aqui em primeira pessoa, trocando alguns personagens e alguns elementos, né? De repente você vai falar algo da sua vida, sobre sua profissão, do país que você veio, para onde você quer mudar, sobre algum amigo, tá? Então você vai adaptar, e ao fazer isso você vai internalizar melhor o conhecimento deste texto. Porque aqui, como vocês conseguem ver, a gente tem, por trás de um texto, a gente consegue revisar todas as estruturas do alemão, estruturas para estruturação de frases, pronúncia, conjugação, como transformar uma palavra em outra, a parte de artigos, números e muito mais, tá? Então a gente vai além do que só traduzir este texto, tá legal? Então aqui, ó, todo esse trabalho para a gente terminar um parágrafo pequenininho. Jeden Donnerstag treffen sich die Schüler, encontram-se os alunos se reúnem in der Wohnung von Paulo in Berlim, na casa do Paulo. Paulo ist Deutschlehrer, é professor de alemão, und unterrichtet heute, e leciona hoje a um grupo de 6 pessoas. E ensina hoje um grupo de 6 pessoas, tá? Você vê que o verbo unterrichten, lecionar, ele não demanda uma palavra que indique a quem. Eu ensino para ele, eu ensino a ele. Não. Você coloca apenas a pessoa depois do verbo, né? No caso, um grupo. Ele leciona um grupo. Unterrichtet eine Gruppe. Ele leciona um grupo. Ele ensina um grupo. Tá legal? Eine Gruppe von 6 Personen. E o heute é um advérbio que significa hoje. Tá legal? Você poderia, por exemplo, reconstruir esta frase. Como que você reconstruiria, né, no exercício que eu vou propor? Como que você reconstruiria esta frase? Só trocando, né? Só trocando a terceira pessoa Paulo pela pessoa eu, sem mudar os elementos. Vamos supor que você é um professor de alemão. Como que você reconstruiria esta frase? Né? Tente fazer esse exercício mentalmente ou no seu caderno. Como que você reconstruiria esta frase para a primeira pessoa? Que é isso que eu vou propor. Vamos fazer aqui juntos esse exercício. Aqui, no caso, Paulo, você trocaria pela pessoa eu. Ich. O ist, que é o verbo ser estar na terceira pessoa, você trocaria pelo verbo ser estar na pessoa eu. Eu sou ou eu estou, que é a palavra bin. Ich bin. Eu sou. Eu sou professor de alemão. Deutschlehrer. Ops, copiou errado. Aqui. Ich bin Deutschlehrer. Eu sou professor de alemão. Und unterrichte, e leciono, heute, hoje, um grupo, tá? De, quantas pessoas tem aqui na live? 17 pessoas, tá? Von 17, vou colocar escrito da forma extensa, 17 Personen, tá? Então, eu transcrevi essa frase da terceira pessoa para a pessoa eu, tá? Isso daqui, fazer esse exercício, por mais que você escreva tudo errado, que depois eu vou corrigir e tudo mais, mas vai ajudar você na estruturação de frases, porque se você conseguir converter um texto desse para a primeira pessoa, aqui a pessoa descreve o dia a dia de algumas pessoas, a situação, né? Quem trabalha com o quê, quem faz o quê, de onde fulano veio, de onde
o que eles gostam de fazer. Se você transcrever um texto desse para a primeira pessoa e praticar isso, nesse texto aqui, você tem elementos que possibilitam você a manter uma conversação em alemão de apresentação, algo mais aprimorado. Tá? Então, isso aqui vai te dar maior domínio sobre a língua fazer isso. Então, aqui a gente tem, quando a gente passa para a pessoa, ich bin Deutschlehrer, eu sou professor de alemão, und unterrichte heute, leciono hoje, grupo, tá? Von 17 Personen.